أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Non louva Allah, Criador e dono de todo o universo. Tudo que existe e pertence a Allah, Ele que é soberano de dia de juízo final. Non louva e também Ele que não pede bênção para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com toda sua família, com seus companheiros. E também Ele, Deus que não pede bênção para aqueles profetas que passa antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com suas famílias e também aqueles que judeus como que não chegam a mensagem de salvação. Alhamdulillah, nunca não can cansar a louvar Deus para tudo que dá de vano, vida, saúde e também esse tempo que dá de não poder estar na partilha conhecimento islâmico. Alhamdulillah, se nós não lembra, nós estamos a falar da história de grande sahaba que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ali, se não lembra, na parte que passa da história, não fala desse casamento, não fala de alguns dessa participação também na batalha, suma que na batalha de Badr, também com a batalha de Uhud. E falando no casamento de Ali, antes de não continuar, só para recapitular, para falar de casamento de Ali, se não lembra, Ali e alguém que não pode falar o homem que mais sorteado com o nome de Fátima. Para ver como Ali e casa com Fátima e também se mame e casa com Fátima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também mame dele Ali chama Fátima bint al-Asad e também radiallahu anha e Sidona também chama Fátima bint al-Amru al-Maghzumiyya que é do mame de si pape. Então esta mostra de como Ali e tem Fátima chiu na sua vida. Sidona e Fátima, se mame e Fátima também, se primeiro mulher que filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também chama Fátima. E também não fala de batalha de Badr, não fala de seus irmãos. Jafar, na altura da batalha de Badr, estava na Abissínia e ele escuta seu irmão mais grande que Talib, que ela binte na caminho e riba, para ver de acusações que a gente de Makkah na faciba de Kuma, estava lá só para estar, mas é que tem vontade de guerra. E também não fala de seu outro irmão que Aqil, que não quer mencionar parte que ele Aqil e cedo prisioneiro na batalha de Badr. Aqil com o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Al-Abbas também é cedo prisioneiro de guerra na batalha de Badr, estava na parte de Cafres de Makkah. Naquela altura de batalha de Badr, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Al-Abbas e que convertiu ainda. Então, e ser o prisioneiro de guerra, ele que Aqil é bem acabava paga se liberdade é libertado na batalha de Badr. Isso é que também não fala de vida de primeiros tempos de casamento de Ali radiallahu anhu com filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Fátima. Não fala bocado de seu casamento, não papia até na batalha de Uhud. Na batalha de Uhud, onde não fala de Fátima, suma eu obedeci papel panha na batalha de Uhud e tomei iniciativa de vai campo de batalha de Uhud sempre que faz sempre suma que sempre defende esse papel para amor que tem para esse papel e vai para a batalha de Uhud e vai que jaro de água que vai para a batalha de Uhud onde que esse papel está nele e na limpa aquele ferimento que esse papel sofre na batalha ele que Ali assim que ajuda limpa esse papel que papel de El Fátima que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta mostra amor que Fátima tem, mesmo sendo grávida na altura, suma que sempre faz e cuida desse papel de melhor maneira que pode. Então, depois da batalha de Badr, batalha de Uhud, no dia seguinte, no outro dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda Ali pabai jobe, pabai certifica, pabai sibi
se no caso gente de Maca que tem intenção ou é que para na caminho para voltar mais para vir atacar Madina. Então Ali ser o comandante daquele grupo comandado no dia seguinte depois da batalha de Badr para vai Jubi, para vai Sibi, qualquer intenção de gente de Maca se vai ainda ou é intenção riba. Se no caso também intenção riba é para riba, Ali está de fronte a eles, com reforço também que na bimba de Madina para vir reforça. Então Ali vai e manter vigília daqui e tu sumunha de como a gente de Maca é que tem nenhuma intenção de volta. Ele sude é decidir ir para escutar lá para Maca. E também para falar de casamento de Ali, durante esse casamento com Fátima, Allah subhanahu wa ta'ala dá de eles com 4 filhos. Dá de eles com 4 filhos, embora não ouvi mais falar de Hussein com Hassan, mas sim na ano depois de escutar de batalha de ano depois de batalha de escutar de Uhud. Suma que não fala, Fátima estava grávida na altura da batalha de Uhud. Tempo passa, logo Fátima padece o primeiro filho. Esse padece o primeiro filho, Ali pôs o nome de Al-Harb. Al-Harb significa guerra. Então o profeta Muhammad sallallahu depois de Ali pôs o nome de seu primeiro filho Al-Harb. O profeta Muhammad sallallahu vem e fala como não, tira aquele nome por nome de Al-Hassan. Então assim que Ali ouvi considera o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que serve no terceiro ano e pôs seu primeiro filho pedido o nome de Al-Hassan. E depois no outro ano e pedido seu segundo filho que chamado Al-Hussein. O Al-Hussein pedido Ali repetir a mesma coisa e por nome de Al-Harb. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou como falou para aquele bias que pôs o filho nome de guerra. Chamado por nome de Al-Hussein. Então esse panoja árabes também tem a mesma cultura que a nós na Guiné. Não tem até os outros pôs ser filhos nome consoante acontecimento ou antigamente mais usava aquilo que aquele nome acabou para ficar na nossa sociedade até hoje. Que não tem gente própria que tem o nome de tá chamado guerra. Então assim que mesmo as coisas que Jesus Ali fazia na altura e me se pôs filhos nome de guerra, mas o profeta Muhammad sallam nega e caceta para Ali fazer aquilo. E também Ali com Fátima tem 2 filhos fêmeas. Ele tem 2 filhos fêmeas, onde que Ali pôs seu primeiro filho fêmea, nome de Kulthum, que cedo é por nome de irmã grande de Fátima. E segundo filho também é por nome de Zainab. Então, dos filhos fêmeas de Ali e Fátima, por ele sur o nome de sua irmã grande. Zainab como Kulthum e repetir aqueles 2 nomes como assim, se filhos fêmeas. E logo ele tem 2 filhos fêmeas com 2 filhos machos com Fátima. E tem de seus filhos que é para de aquela morre logo o pequenino que chama Al-Mushana. Então, essa mostra de como Ali com Fátima, se filhos que tem, e vive feliz nesse casamento durante o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala dá de eles de vida. Tempo que vive, é ser um casal exemplar dentro de Madina. Todo mundo gostava de Ali, todo mundo gostava de Fátima, a não ser aqueles hipócritas de Madina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala de como sinal de hipocrisia no muçulmano e para desgostar de Ali ou para desgostar de família de Ali. Então, na Madina é distinguível quem que hipócrita também, naqueles que se viram como é que gosta de Ali é ter ódio contra Ali. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse parte, os filhos, os netos na padilha, o profeta Muhammad amor que tem para sua filha e transmite aquele amor para filhos de Fátima. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmite aquele mesmo amor que tem para Fátima e transmite aquele amor para seus netos, que são o Hussein e Hassan. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava visitar casa de Fátima frequentemente, estava sempre casa de sua filha Fátima para visitar seus netos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cria laço de aproximação com Hussein, principalmente Hassan. Hassan gostava tanto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, às vezes
não tem registrado na hadith. Às vezes o profeta Muhammad sallam está na raça ba Hassan o tal menino e está saltava riba do profeta Muhammad sallam e está sintava na costa do profeta Muhammad sallam enquanto o profeta Muhammad está na raça. E o profeta Muhammad sallam está lunge se pui testa na chão e está lunge se hora que perceber como Hassan sinta riba de se costa para que ele alça para Hassan cai. Então, também vai tirar Hassan riba do profeta Muhammad sallam às vezes, hora que o profeta Muhammad sallam na raça. Então, essas coisas que não resistem na hadith, o profeta Muhammad sallam faz manga de bênção para filhos de Ali e abençoa filhos de Ali e pede sempre Allah para Allah ama filhos de Ali, suma que ele ama e escusa para muçulmanos ama filhos de família de Ali, suma que o profeta Muhammad que Allah ama família de Ali. E o profeta Muhammad sallam se parte com Hussein e Hassan e tu sumunhado manga de bias na púlpito, na mimbar. O profeta Muhammad sallam às vezes estava dentro de mesquita. Se hoje se netos não entra, se hoje aqui rapazinhos não entra dentro, aqueles meninos ainda não entram na mesquita, manga de bias o profeta Muhammad sallam está paraba se conversa e também vai lambu se dos netos e se eles sintam deles na se perna e sinta, cada um só sinta na outra perna. Ina papia com muçulmanos, ina beija eles na cabeça, ina cheira se cabeça. O profeta Muhammad sallam queria uma amizade forte entre ele, uma ligação forte entre ele que quis dos netos, Hussein e Hassan, ou aquelas pequeninos ainda. Elas costumam até entrar dentro da mesquita às vezes, até vai sempre na mesquita, vai morar logo perto da mesquita. Então às vezes, a hora que eu ia ser dona, o profeta Muhammad sallam na papia dentro da mesquita, meninozinhos é que têm noção de que está curva entra dentro da mesquita, é na brinca com o profeta Muhammad sallam dentro da mesquita, ou seja, olha na raça, Hassan saltava e firma, e saltava e sinta riba de cabeça do profeta Muhammad sallam na se costa, e o profeta Muhammad sallam está prolonga, e está longe se sujud, se testa, mas que pui testa na chão, para que ele alça corpo e bim bati menino. Então, o profeta Muhammad sallam sempre testava aquilo, sempre que olha o profeta Muhammad, então olha aqui se dos netos e pega eles na mão e na yanda aqueles, ou está sentava aqueles dentro de mesquita e pega eles, ou editam deles na se perna e na beija a cabeça daqueles e na cheira a cabeça daqueles netos. Ante essa relação com o profeta Muhammad e registrado do profeta Muhammad sallam com se dos netos que se do Hussein com Hassan. E mesmo tempo também na Madina, se não lembra, Mohamed Ali, com sua irmã aqui, Jumana, eles todos imigrar para Madina. Eles todos imigrar para Madina, porque Jumana casava com um dos seus primos, que era o filho de irmão grande de seu papai, que era o primeiro filho de Abdul Muttalib, que era Al-Harith. E tem um desse filho que tem a alcunha na Maca chamado Abu Sufyan. Fora daquele Abu Sufyan líder, este também está chamado Abu Sufyan. Então, e alguém que está fazendo poesia contra, e está difama, criava difama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, embora seja o primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles que lantam junto de mesma idade, mas ele converte ainda, e está fazendo poesias, e na difama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aquilo coisa fazer com que Jumana fica contente que aquilo coisa também ele imigra para Madina depois de converter e bem acaba para morrer na Madina que saiu do Mohamed Ali, Fatima bint al-Asad, com sua irmã nome de Jumana, eles todos morrer na Madina. Então, morto de Mohamed Ali faz tristeza dentro da família, só que não lembra, e segundo Mohamed para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele que queria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de dona do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morre, o profeta Muhammad tem ainda 8 anos de idade. Então, essa mostra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem aproximação e tem amor para aquele mulher que Fatima bint al-Asad, além de que ele é o próprio prima de seu papai. Além de que ele é prima de sangue de papai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e também bem casa que irmão grande do papai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou a dona do profeta morre, que mulher ele que na casa de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cresceu. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está jubil para suma si mame.
alguém que cuida de 10 hotel pequenino, tô aqui casa, Khadija, e sai de casa de aquele mulher. Antecipa não a tristeza que o profeta Muhammad sallam sofre durante aquele tempo que Muhammad Ali morre. O profeta Muhammad sallam é testemunhado pouco gente que o profeta Muhammad sallam na ser inteiro, o profeta Muhammad sallam cedo alguém que entra dentro de cova de Siduno para pegar corpo de Siduno para pôr dentro para pôr na cova. Então, aquele mulher morre, o profeta Muhammad estava muito ativo na inteiro daquele mulher, suma simame e mati e participa ativamente na inteiro daquele cedo, alguém que entra dentro de cova e pega o corpo daquele mulher e põe dentro de cova que cedo Fátima bint al-Asad. Para mostrar respeito, admiração e consideração que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tem para aquele mulher que cedo Muhammad Ali. E depois de morto de Muhammad Ali, ia calia tratado de Hudaybiyah. Os muçulmanos saem e vai para no Hudaybiyah. No tratado de Hudaybiyah também, Ali desempenha uma função muito importante em que Ali seja o escriba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que na faz tratado de Hudaybiyah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama Ali dos gentes que se bibalei se escreve. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama Ali falar-lhe como para escrever. E Ali escreve tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar para escrever. E depois que gentes de Meca, delegação de Meca, alguém que mandado para vir representar Meca, e mandado para vir representar Meca, gentes de Meca decidiram como cada seta receber nenhum tipo de tratado onde que está escrevido nele profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta de Allah. Então, é falar de como aquele tratado, aquele parte tem que retificar para puro Muhammad, filho de Abdullah, para ele se acredita Muhammad sallallahu alaihi wasallam e profeta. Então, é obrigado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mandar Ali, para Ali paga aquele parte onde que fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pede para puxo Muhammad, filho de Abdullah. Então, Ali fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala lá mim que tem coragem de fazer. E fala em cana fazer se é profeta de Allah. E cana cedo a mim cunha mão para risca que Allah faça pui na bo, suma profeta. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suma é alguém que se biba lei e que se escreve. Logo fala Ali anta mostram onde que aquele parte de profeta Muhammad, profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam está nele. Então, Ali mostra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquele parte e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pega aquele coisas que está escrevido aquele tempo e risca aquele parte e fala Ali então goste, a mim risca aquele parte, a bo pui deixa aquele coisas lá pui aquele parte de profeta Muhammad filho de Abdullah. Então assim que aquele parte também esse só para mostrar participação de Ali, alguns desse participação durante a vida de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E no sétimo ano, suma que nós sabemos, gente judeus de Khaybar estavam ainda, depois de que outros judeus estavam na Madina, que Banu Nadir, Banu Kainuka, que Banu Qurayda, manga deles vai sentar na Khaybar. Khaybar em pouco tempo tinha judeus, ainda que judeus mais têm força nele. Então, suma ena queria ba intriga, ena queria ba tinha problema para muçulmanos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidiu afastar eles daquela área para ver a segurança própria de muçulmanos na Madina. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em marcha e chega de noite para cau na socorro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou eles antogosse não tem que descansar. Antagosse não tem que descansar e amanhã para amanhã nada bandeira a alguém que ama Allah e ama profeta Muhammad e ama a mim profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ou alguém que Allah ama e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também ama. Umar radiyallahu anhu fala de como e catem dia que deseja ser o líder de batalhão suma aquele dia. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala de como amanhã da bandeira alguém que Allah ama e profeta de Allah também ama. E que tem dia que ele deseja ser o líder de batalhão para mais aquele dia. E no dia seguinte, todo mundo na espera para como ele quer chamar
para daquele bandeira. Ndek tudo noite, sahabas dormem que angústia, de cada quem tem ansiedade de ser aquele alguém que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na entrega a bandeira de entrar, de vai escutar a batalha de Khaybar para ser o comandante. E o chasor manse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e punta de Ali. E punta de Ali, logo vai buscar Ali, suma conosce batalhão de Intistiu. E vai buscar Ali, quem vai buscar Ali, hoje Ali, fala Ali, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na punta de bo. Assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim que Ali vai, e vai onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está nele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali kil de tene ba dur do uju na deba Ali. O uju na deba Ali, tiu ina del barisu. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoje Ali, fala Ali que na passa Ali, fala uju na den. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e faz dua e cuspe na uju de Ali. E cuspe na uju de Ali, aquele problema do uju de Ali passa. Então, esse é um dos milagres que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz na corpo de Ali, na batalha de Khaybar, que todos os sahabas testemunham, onde Ali tem duro uju, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz dua e cuspe na uju de Ali, e imediatamente o uju de Ali fica direito, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá Ali bandeira e fala Ali de como vai escutar a conquista Khaybar. Se vir como se você é do motivo de um judeu abraçar Islam e mais escutar camelo que tem naquele tempo, camelo vermelho e coisa de valor na raça na árabe aquele tempo até hoje. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá a instrução de escutar de batalha e Ali ele lidera batalhão de que ser o comandante de gente que conquista Khaybar. E tu sumunhado como na batalha de Khaybar, um dos portões de escusa de aquelas fortalezas de judeus de Khaybar, Ali Deus dá a força e faz milagre dentro de escusa Ali cedo, alguém que pega o portão de batalha de escusa para conseguir entrar na fortaleza de Khaybar e Allah subhanahu wa ta'ala dá muçulmanos vitória na Khaybar através de esforço e comando de Ali ibn Abu Talib radiallahu anhu. Então, esse legados que Ali e disse na Islam, suma que não fala da conquista de Khaybar e na conquista de Makkah também, na conquista de Makkah, Ali participa na conquista de Makkah. Esse no 8º ano, na conquista de Makkah, Ali também desempenhou uma função muito importante na história de Islã. E tu sumui para ver. Irmã de Ali, se não se a irmã de Ali ainda estava na Makkah, que é chamado Hani Fakha. Hani estava ainda na Makkah. Então, a Makkah conquistado Hani foronta e vai diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daqui falar como o minha primo e falar ali como a mim que convertindo, então preocupa que minha cabeça me preocupa também com a homem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala Hani você na proteção e também o homem está na proteção e aquela também antes de Hani vai contar se homem ou se homem fugir para Deus gostaria de Makkah com medo de danos, coisas que fazem contra muçulmanos e pensar como muçulmanos na vinga para que aqui cometi. E também se primo dele Ali que se do homem de Sirma que morreu para Deus gostaria na Madina que se do Jumana radiallahu anha, se homem estava ainda na Makkah que se do aquele poeta que está fazendo poesia na dana nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamado Abu Sufyan ibn al-Harith. Esse que aquele Abu Sufyan que é o líder de Makkah na altura, mas esse também está chamado Abu Sufyan. Então, Abu Sufyan no dia seguinte, que aqui faz tapa seu corpo todo e vai a encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e arrepende e pede perdão e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seta seu arrependimento e abraça o Islam e desempenha também, se escuta aí, faz bom trabalho na batalha a seguir, que batalha de Hunain. Abu Sufyan e ser naquele gente que cure na batalha de Hunain, ou é surpreendido com flechas, ou é na marcha para a batalha de Hunain. Abu Sufyan e alguém que firme e defende o profeta Muhammad para mostrar e com se convertir, mas alguém que tem iman, tem fé e dá se vida para o profeta Muhammad logo na batalha de Hunain.
Então, logo depois de conquista de Makkah, o profeta Muhammad sallam começou a preparar para a batalha de Tabuk. O profeta Muhammad sallam começou a preparar para a batalha de Tabuk. Então, o profeta Muhammad sallam prepara tropas tudo e prepara as gentes na marcha a batalha de Tabuk e fala Ali, a bobuna fica na Madina. O que pede Ali para Ali ficar na Madina, aquele muntruses de Madina, aquele munáficos de Madina, começa cria calúnia e difama escusala Ali. De que começa fala Ali, boja como que o profeta Muhammad sallam fazia. Tudo bom guerreiro que você do, jubi como aqui de Saul e na Madina, por bata cuida de mulheres e meninos. Essa humilhação para você começa a espalhar aqui coisa dentro de Madina. Profeta Muhammad sallam aquela hora vai para a expedição de Tabuk, Ali fica na Madina durante aquele tempo, se não lembra Tabuk, o profeta Muhammad sallam marcha mais de 700 e tal quilômetros, quase 800 quilômetros para ir contra os romanos, com esse grupo. E Ali durante aquele tempo, fica dar nome dentro de Madina, gozal, que seja aquele munáficos de Madina, falar de como Ali. Bocoja como homens guerreiros, homens que têm coragem, tudo o profeta Muhammad sallam cuide e fica o abo para perceber como abo o montão e que precisa de bom mais. Aquilo que mandei fica o Ali que coisa deixar triste durante aquele tempo e não obter coisas e tem paciência e fica e não controla Madina e fica só alguém que fica atrás do profeta Muhammad sallam não controla a Madina. E o profeta Muhammad sallam o que riba Ali vai diretamente do profeta Muhammad sallam e contar o que passa e apresenta o profeta Muhammad sallam se tristeza. Daqui falar assim de como o chabubai que fica papia e aquilo coisa deixam triste que o que interessa mais de me cupo e ficam na batalha de Tabuk. E o profeta Muhammad sallam fala Ali, cabo liga que gente na papia. Abo para mim isso Musa alayhi salam kusi Hermon Harun alayhi salam. O que Musa alayhi salam vai para receber mandamentos, o que vai para receber mandamentos na parte de Allah subhanahu wa ta'ala e fica ser irmão Harun alayhi salam para que ele tome conta de Banu Israel. Então, para mim, isso Musa alayhi salam com Harun alayhi salam. E muito importante essa parte nossa para esse dos partes que os xiitas estão usando nesse argumento na fala de como Ali deve ser o primeiro sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ver como Ali, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, Ali é suma Harun para ele. Mas é de esquecer de como e dois contextos diferentes e dois termos diferentes. Para ver como profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era profeta e Ali é profeta. Musa alayhi salam é profeta, Harun é profeta. E outra coisa também, Harun alayhi salam é mais grande do que Musa. E além de como Harun alayhi salam é irmão grande de Musa, Harun alayhi salam morreu primeiro do que Musa alayhi salam. Então, esse que se fala de como depois de morto de Musa, Harun toma conta da liderança de Banu Israel. Então, eles, no termo que eles eram levar, profeta Muhammad sallam kana leban naquele termo, mas profeta Muhammad sallam na refere aquele momento mas que Musa alayhi salam vai receber mandamentos e vai para a montanha e vai receber comando de Allah subhanahu wa ta'ala e fica Harun alayhi salam e mesmo coisa também que ele fazia e vai e fica Ali para Ali tomar conta de Madina para organizar Madina. Então, esse que não refere só aquele momento que não refere depois de morrer para Ali ficar e tomar conta de Madina. Para ver como, comparando duas coisas, Musa morre, Harun morre, Musa morre depois. E como Musa morre, fica Harun para Harun liderar Banu Israel. Não, Harun que morre primeiro, depois Musa bim morre. Então, essas coisas que detalhes que escapa xiitas, está falando, não, o profeta Muhammad sallam fala, Ali para ele e suma Musa com Harun alayhi salam, ou Harun com Musa alayhi salam. Então, só para caso dia não encontrar com alguém que tem aquela ideia xiita e puder apresentar nessa coisa para nós saber
como que não responde siduno, como que não explica siduno de como e duas coisas diferentes. O profeta Muhammad sallallahu dá só simplesmente exemplo e que ordem que o profeta Muhammad sallallahu dá a Ali ou a muçulmanos nessa situação. Então, Ali radiallahu anhu e fica contente que a resposta do profeta Muhammad sallallahu de que o profeta falar de como é que como descartou na tropa, na homens de confiança, mas simplesmente disse só para tomar conta de Madina, segundo maneira que Allah subhanahu wa ta'ala orienta para fazer isso, mas que não se vê, Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que o profeta Muhammad sallallahu na fazer, e bem de orientação de Allah. Então, Ali cedo alguém que participa na batalha de Tabuk, que é grande batalha contra os romanos, que nasceu contra os romanos, que os romanos acabam para fugir de chegar de muçulmanos na bim acaba para abandonar campo de batalha e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai escuta lá Tabuk e riba para Madina e explica Ali e faz Ali compreender como te gosta de ter conta que ele nasce homens de confiança e ter confiança nem na conta que ele nasce guerreiros. Então depois de que ela passa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda Abu Bakr para fazer peregrinação. Hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda Abu Bakr para fazer peregrinação. Ali ficava ainda na Madina. Ali fica na Madina e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr vai para Makkah. Versos de Surat Tauba ria. Para ver que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conquista Makkah. E tem bom alguns acordos ainda com alguns gente estava dentro de Makkah e vive, mas eles são muçulmanos. E também que peregrinação que Abu Bakr na Baiba, mesmo que os cafres também de Makkah ainda fazia também peregrinação. Só que nossa peregrinação de cafres de Makkah é até fazer peregrinação sem roupa no corpo. É até fazer peregrinação sem roupa, é até fazer peregrinação nu, que até nem roupa na corpo. Então, ainda fazia peregrinação ao mesmo tempo com muçulmanos. Então, aquele verso de Surat Tauba, na fala de como da partir daquele peregrinação e acaba nunca mais e cana fazido peregrinação daquele tempo de ignorância. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse parte, suma Ali ficava na Madina e manda Ali para Ali vai chigantar Abu Bakr, aquele versos que fica iria traz o Abu Bakr saiba de Madina. Suma que não se bica, suma gosta que tem telefone por liga sidun. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, alguns historiadores falam, e baseia também nessa para aquele tempo de ignorância, outros ainda têm aquela ideia de tempo de ignorância. Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda alguém que pertence a Banu Hashim, que pertence à família, talvez é por que seta aquela mensagem. Mas não se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e manda sahaba que Banu Hashim, que de Madina, ou mandou sahaba que fazia parte do Império Persa, ou egípcio, ou romano. Então, aquelas cana contente, é cana encara aquela mensagem, suma hora que Ali, que fazia parte de sangue do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e disse aquela mensagem, e fala esse verso do Alcorão cria, na fala de como a partir de hoje, a partir dessa coisa é cana permitido jamais para fazer peregrinação, de tempo de ignorância, de kafirindade na Kaaba, junto com muçulmanos. Então, Ali disse que mensagem, o que cheganta mensagem e o Abu Bakr. Abu Bakr fala a Ali que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou para vir substituir. E fala não, bem só para vir cheganta mensagem de verso que fica aí atrás. Então, assim que Ali cheganta aquele verso, Abu Bakr explica gente de Makkah aquele verso. E mais bias, gente xiita está pega, mas essa parte, está falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda Ali para substituir, para tirar Abu Bakr na lidera aquele caravana que vai fazer peregrinação, para Ali entrar como líder daquele escusa. Mas que na verdade, Ali que leva Ali naquela peregrinação, que leva Ali depois, e para cheganta verso do Alcorão, corria, o Abu Bakr vai baja. Então, se para não ter noção, caso não bem encontrar que gente que tem esse tipo de ideia, para não saber como é que não responde esse dono. Porque que leva Ali, acaba vai
toma liderança para tirar Abu Bakr para Ali ficar suma líder, não. O profeta Muhammad sallam e manda Ali para Ali vai chiganta verso e Abu Bakr manti suma líder daquela peregrinação, onde Ali manti também na peregrinação e faz peregrinação e riba para escutar lá para Madina. E depois assim, no 8º ano, que aquela peregrinação e fazido, e Ali, depois daquela peregrinação, o profeta Muhammad sallam mandou dos embaixadores para ir para Yemen. E mandou dos embaixadores para ir para Yemen. E o profeta Muhammad sallam manda Abu Musa al-Ashari e manda manga de sahabas para diferentes províncias que o profeta Muhammad sallam, para se não lembra nessa altura já, o profeta Muhammad sallam ele que governador, ele que líder de tudo Al-Hijaz, ele que liderava tudo Península Árabe nessa altura. Então, e tem que manda, e tem caos que mande mesmo que líderes que bem convertidos, mande eles como governadores, e tem outras partes que o profeta Muhammad sallam manda sahabas vai representar, para vai ensinar gente de Islam. Então, Ali faz parte de gente comandado para Yemen, com sahabas comandados, uma representante do profeta Muhammad sallam para Yemen, para fazer justiça, para chegar para ensinar eles Islam. E Ali disse parte que chega lá no 9º ano e faz grande trabalho e fica lá durante tempo que fica até na peregrinação, última peregrinação, aquela peregrinação de despedida do profeta Muhammad sallam. Ali sai de Yemen e vem encontrar com o profeta Muhammad sallam na Meca. E contra o profeta Muhammad sallam na Meca e faz peregrinação de que Ali cedo alguém que não cheganta voz do profeta Muhammad sallam. Ora que o profeta papiaba, gente estiu naquela peregrinação e que todo mundo que podia ouvir e Ali firmava na outra parte, ora que o profeta Muhammad sallam papia, Ali está chegando a mensagem. Ora que o profeta Muhammad sallam falou uma coisa, Ali está repetindo. Durante que peregrinação, que peregrinação de despedida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também faz sacrifício desse camelos que faz e mata certo número de camelos, Ali cabanta o resto de camelos. Hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá faca de dogola e cabanta dogola aquilo o resto de camelos de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse para nós é funções que Ali desempenha importante durante o tempo e vida de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também hoje volta para escutar lá para Madina. Ali também volta para Madina, se missão de bem representar na Yemen e Kababaja, Ali volta para Madina e calia com doença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali faz parte el kufadl daquele dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam capu de baniyanda cabeça na del. Ali que fadal eles que lambul que cedo num sábado de tarde el lambo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele é para mesquita onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz palestra onde que explica gente e aconselha gente depois de morrer para que a gente toma se coba suma cau de adoração, suma cau de adoração como suma que gente de outras religiões fazem ser santos. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica também o valor que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu tem para ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que explica a gente manga de coisas sobre as coisas lá, chama gente atenção sobre gente de Madina, para gente ama gente de Madina, e aquele dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que acaba ali cedo mais alguém que fadal que pega o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e rebanta para escutar para esse quarto. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante aquele tempo que Ali está dentro de escutar de Madina e calia com morto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam participa, se família direto Banu Hashim, Ali fazia parte daquele gente, Ali Al-Abbas, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o filho de escutar Fadl participa também, participa na escutar na laba corpo de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com outro representante de gente de Madina, gente de Madina falava também, é preciso de alguém para representar eles na laba
corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que Madina manda de seus grandes homens também que chamado Aus. Aus participa naquele laba corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bafadul na fazi e ali cedo alguém que pegava com na lababa corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com Simão enquanto turgentes na waga yago. Esse panoja nível de ali que tem se na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, importância que tem na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e normal para e alguém que cresce na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse primo e bem casa mas filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa aproximação que ali tem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e participa e dá sua contribuição durante a vida e tempo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vive com eles e tempo que ele passa com eles dentro de Madina, desde Meca até Madina, ali sempre representa e dá bom desempenho na metade dos muçulmanos e deixa esse legado durante a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, coisa não tá descansa para ali, não tá para ali, até outro bias, não tá dá continuidade de califado. Pensa que mais está fazendo sentido para não começar califado estuda assim para não entender, para não fazer parte, não começar califado de Abu Bakr, não entra na outro, na Umar com Osman, para vai na Ali depois e por bem, não can entender qualquer desavenças que fazem dentro de califados. Então, coisa não está para ali. Espera a minha aprendizeu e também a boa aprendizeu com essa lição na vida de Ali radiallahu anhu, que o grande sahaba, que Allah subhanahu wa ta'ala contente que ele desde o mundo tem outro mundo e também pei dal que Jannah mais alto que Jannatul Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.